Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje a aula será para introduzir o sistema nervoso. Irei falar sobre as funções do sistema nervoso, como é que este sistema é dividido, irei introduzir ainda as principais estruturas do sistema nervoso, quais as células que constituem este sistema e as suas funções, bem como é que os neurónios funcionam e comunicam entre si. Esta aula, no fundo, vai ser muito breve, apenas para contextualizar um pouco de cada parte do sistema nervoso, sendo que nas aulas futuras irão ser aprofundadas todas as temáticas faladas hoje. Ver o nascer do sol, regular o nosso ritmo circadiano, sentir o sabor da comida, o cheiro da comida, bem como realizar operações matemáticas complexas, conseguir mover os nossos músculos como queremos e quando queremos, também ouvir música e perceber aquilo que a música nos transmite, conseguir sentir amor por alguém e empatia, bem como ter, por vezes, sensações depressivas e tristes, mas também felizes e alegres, são tudo funções do sistema nervoso. Assim, em suma, as funções do sistema nervoso são essencialmente sensitivas, monitorização de estímulos internos e externos, integração, o nosso encéfalo e medula, que já vão perceber o que é, processam a informação sensorial e indicam respostas, a manutenção da nossa homeostasia para que os nossos órgãos funcionem corretamente, a nossa atividade mental consciente, controle da atividade muscular e também glandular. Agora, como é que se divide o sistema nervoso? O sistema nervoso pode ser dividido em sistema nervoso central e em sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal, que se localizam bem no centro do nosso corpo. O encéfalo no nosso crânio e a medula espinhal ao longo das nossas vértebras. E daí o nome sistema nervoso central. Já o sistema nervoso periférico vai para a periferia do nosso corpo. Ele é constituído por 12 pares de nervos cranianos e por 31 pares de nervos raquidianos. Este pode ainda subdividir-se em sistema nervoso somático e em sistema nervoso autónomo. Vamos agora perceber isto melhor com base num modelo anatómico para ser mais fácil visualmente de perceber. Agora, no modelo anatómico, conseguimos observar que o sistema nervoso central, que como já referi, fica mesmo no centro do corpo e é constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal. Estas duas estruturas tão importantes para a nossa sobrevivência são protegidas por ossos. Quando agora colocar os ossos, percebemos que o encéfalo ficou protegido pelos ossos do crânio. Posso remover o osso frontal e percebemos claramente que o encéfalo fica alojado no crânio. Já a medula espinhal conseguem verificar que ela passa ao longo da coluna vertebral e está protegida pelas vértebras da nossa coluna. A medula espinhal, no fundo, é uma autoestrada entre o encéfalo e o sistema nervoso periférico, levando a informação do sistema nervoso periférico para o encéfalo e conduz a informação do encéfalo para o sistema nervoso periférico. À exceção do sistema nervoso central, que se localiza bem no centro do corpo, o resto do sistema nervoso vai para a periferia. O sistema nervoso periférico, como já referido, divide-se em sistema nervoso somático e em sistema nervoso autónomo. Agora, irei colocar as estruturas inervadas, ou seja, comandadas, pelo sistema nervoso somático. Ele é fundamental para a inervação dos músculos esqueléticos. Agora coloquei os músculos, conseguem observar estas fibras amarelas, que são os nervos. Os músculos podem ser inervados por nervos cranianos ou por nervos raquidianos. Os nervos cranianos são nervos que saem diretamente do encéfalo, inervando os músculos da face, alguns músculos do pescoço, dos olhos, entre outros, que serão explicados em detalhe noutra aula futura. Assim conseguimos perceber que os nervos cranianos inervam músculos esqueléticos mais proximais ao crânio. No entanto, não são todos os nervos cranianos que inervam músculos. Atenção a isso, mas vamos perceber isso noutra aula futura. A maioria dos músculos do corpo humano são, no entanto, inervados por nervos raquidianos, que são aqueles que saem da medula espinhal. Eles inervam os músculos do membro superior, como conseguimos observar aqui, do períneo, do membro inferior, do tronco, entre outros. Assim, os nervos raquidianos são os nervos que nos permitem mover no espaço, porque permitem a contração muscular de músculos que nos vão permitir locomover, agarrar em objetos, e fazer uma série de funções motoras básicas para o nosso dia a dia. O sistema nervoso somático também tem neurónios sensitivos.
Estes neurónios sensitivos permitem-nos sentir a temperatura, permitindo perceber quando algo quente ou frio toca na nossa pele, permite também perceber pressões, quando algo nos toca com mais força ou mais levemente, também nos dá informações acerca da posição das nossas articulações no espaço, permitindo perceber, por exemplo, quando estamos de olhos fechados, onde estão os diferentes segmentos corporais, ainda permite perceber dor. Portanto, este sistema, no fundo, envia informações, todas estas que eu disse, para o nosso encéfalo, onde elas são processadas conscientemente. O sistema nervoso autónomo é a outra divisão do sistema nervoso periférico. Ele é responsável por todas as funções que nós não necessitamos de consciência para as fazer, como por exemplo, quando dormimos, ele é responsável pela função dos nossos órgãos vitais. Ele é fundamental por fazer o nosso coração contrair, as paredes dos vasos sanguíneos vasodilatarem ou vasoconstringirem. O sistema nervoso também tem aqui o autónomo, claro, tem uma função muito importante ao nível visceral, permitindo os nossos órgãos digestivos contrair, como por exemplo o estômago ter os seus movimentos peristálticos fundamentais para a digestão. Permite também as paredes do intestino delgado e do intestino grosso contraírem, permitindo que o quimo se propulsione ao longo do trato gastrointestinal. No fundo, este sistema é fundamental para funções viscerais e orgânicas que não necessitam de atenção. Conseguimos observar um sistema nervoso humano dissecado e verdadeiro. Portanto, este é a verdadeira aparência do nosso sistema nervoso. Conseguimos perceber que é bastante semelhante àquela que eu mostrei no modelo anatómico, ainda que a cor seja um bocadinho diferente, mas lá está, os modelos anatómicos geralmente são mais coloridos para também nos ajudar de forma didática a compreender melhor as estruturas. Mas na verdade é assim que o nosso sistema nervoso é. Agora que já sabemos as divisões do sistema nervoso, quais algumas das estruturas do sistema nervoso, é importante perceber que células é que constituem estes tecidos. Existem dois grandes grupos de células do sistema nervoso: o neurónio e as células da glia. O neurónio é a unidade básica do sistema nervoso e este é constituído por um corpo celular, por dendritos e por um axónio. O corpo celular pode ter até poucos micrómetros de diâmetro ou até mais de 100 micrómetros de diâmetro. É o local onde se encontra o núcleo da célula, o complexo de Golgi, as mitocôndrias, o retículo endoplasmático. No fundo, é aqui que ocorrem a maioria dos processos celulares fundamentais para a sobrevivência da célula. O retículo endoplasmático é responsável pela síntese proteica necessária para manter o neurónio em bom funcionamento. É aqui que se localizam também os ribossomas, que vão produzir desde proteínas estruturais, proteínas de transporte, alguns neurotransmissores. Portanto, é fundamental para a sobrevivência do neurónio. O complexo de Golgi é fundamental por enviar moléculas sinalizadoras para regular os processos dentro do neurónio. Já as mitocôndrias são fundamentais para a produção de energia, particularmente porque no neurónio existem muitas bombas de sódio-potássio, portanto, trocas de íons que necessitam de transporte ativo, ou seja, de muito ATP. E esse ATP é fundamental para que o neurónio possa funcionar corretamente e desempenhar a sua função normalmente. Se não existir ATP, ou seja, se a mitocôndria não tiver a produzir energia suficiente, o neurónio acaba por morrer. E então é fundamental a mitocôndria nesta célula. Agora que já falámos bastante bem sobre o corpo celular, ainda que não aprofundamos cada estrutura, mas isso ficará para outra aula no âmbito da biologia, vamos falar agora das duas estruturas que faltam, das dendrites e do axónio. Aqui nesta imagem que está mais esquematizada comparativamente com a outra, percebemos que as dendrites são prolongamentos citoplasmáticos do corpo celular. Portanto, o corpo celular origina as dendrites. Qual é que é aqui a importância das dendrites? As dendrites, no fundo, elas são como se fossem antenas. Elas vão receber a informação que vem de outros neurónios
ou de outras estruturas, como por exemplo os corpúsculos sensitivos na pele, enfim, uma panóplia de estruturas sensitivas que estão associadas aos neurónios sensitivos e estas dendrites recebem essa informação. Além disso, as dendrites também podem receber informação de axónios de outros neurónios. As dendrites recebem informação e enviam-nas para o corpo celular. O corpo celular, como já sabem, é constituído por todas estas estruturas e, no fundo, ele vai processar e tratar a informação que recebe das dendrites. A partir daí, com a informação recebida, ele vai enviá-la ou para outro neurónio ou para um órgão efetor, seja um músculo esquelético, liso, uma glândula, entre outros. E o axónio é aí que ele entra. O axónio é a autoestrada que vai permitir que a informação do neurónio vá para outro neurónio ou para um órgão efetor. O neurónio é constituído apenas por um axónio, como já falámos, e o axónio ele pode ter bainha de mielina, que é esta estrutura que está aqui representada, a azulada, ou pode não ter bainha de mielina. Mais tarde, no fim deste vídeo, vamos perceber muito bem qual a importância da bainha de mielina para a condução do potencial da ação. Agora que já conhecemos melhor a neuroanatomia do neurónio, conseguimos perceber que existem classificações quanto à estrutura. Portanto, os neurónios têm essencialmente 4 principais classificações estruturais. Podem ser neurónios anaxónicos, neste caso, como podem ver aqui na imagem, o axónio não consegue ser distinguido das dendrites. Temos também um neurónio bipolar. O neurónio bipolar, na verdade, ele tem uma dendrite e um axónio e nada mais. Já o neurónio unipolar tem apenas um axónio e conseguem aqui perceber, apesar disto parecer que são 2 axónios, é apenas um axónio, porque os neurónios só podem ter um axónio, não podem ter mais que um axónio. E depois temos também aqui as dendrites. E temos ainda o último grupo, que são os neurónios multipolares. Os neurónios multipolares têm imensas dendrites, portanto, muitas dendrites, e depois têm um axónio com os seus terminais sinápticos, onde este vai fazer sinapse, ou seja, vai comunicar, seja com um órgão eferente, como por exemplo com um músculo, ou por exemplo com outro neurónio. Os neurónios podem ser classificados quanto à sua função. Aqui nesta imagem conseguimos perceber os 3 tipos principais de neurónios quanto à sua classificação funcional. Temos os neurónios sensitivos e motores, que já falámos anteriormente quando eu vos falei do sistema nervoso somático e do sistema nervoso autónomo. Também falámos ainda não falámos deste, que é aqui está descrito como neurónio conector, se bem que o nome mais indicado é o interneurónio ou neurónios de associação e, no fundo, os nomes destes neurónios dizem bastante acerca da sua função. O neurónio sensitivo ele tem como principal função receber informação de receptores que estão na nossa pele, como por exemplo aqui os corpúsculos sensitivos, e no fundo ele vai receber esta informação, vai processá-la no seu corpo celular, como já vimos que era uma destas as funções do corpo celular, e depois vai enviá-la pelo seu axónio para outro neurónio que geralmente está na medula espinhal. Como se lembram, a medula espinhal faz basicamente a ponte entre o sistema nervoso periférico e o sistema nervoso central. E é quando enviamos este neurónio, a informação através do neurónio sensitivo para a medula espinhal e depois a medula espinhal, através de outro neurónio, envia para o encéfalo a informação, é que nós vamos conseguir perceber de forma consciente que alguém nos tocou ou que alguém fez pressão na nossa pele. Um exemplo, pronto. Depois, temos o neurónio motor. O neurónio motor, como o nome indica, ele é responsável pela motricidade. Ou seja, o neurónio motor vai inervar essencialmente músculos esqueléticos. Não tem de ser só músculos esqueléticos, porque existem, por exemplo, neurónios motores no sistema nervoso autónomo que inervam, por exemplo, o músculo liso
dos vasos sanguíneos, o músculo liso dos órgãos do trato gastrointestinal, entre outros. Por fim, o último neurónio a falar é o neurónio de associação ou interneurónios. Estes conduzem o potencial de ação do neurónio para outro dentro do sistema nervoso central. Geralmente eles conectam a via sensorial à via motora. Para além de receberem, processarem e armazenarem informação, as conexões efetuadas por estes neurónios fazem cada ser humano ser único na maneira de pensar, sentir e agir. Vamos falar de outros tipos de células que existem no sistema nervoso central e também periférico. Designam-se de células da glia. As células da glia têm como principais funções sustentar e dar isolamento aos neurónios, transportar substâncias nutritivas para eles, participam no equilíbrio iónico do fluido extracelular e também permitem a remoção de excreções e também de restos celulares. No fundo, as células da glia são células que vão permitir que os neurónios funcionem corretamente. Existe um muito maior número de células da glia comparativamente com o número de neurónios, ainda que as células da glia são muito pequeninas, logo a massa do sistema nervoso é muito mais constituída por neurónios do que por células da glia. A primeira célula que vos vou falar é o astrócito. O astrócito é uma célula em forma de estrela, daí o seu nome astrócito, vem de astro, célula em forma de estrela, e o astrócito tem uma função mesmo muito importante no sistema nervoso. Porquê? Como podem ver aqui na imagem, o astrócito tem aqui uma conexão íntima entre o vaso sanguíneo, bem como com o neurónio, que conseguem ver aqui. Então, ele vai permitir que o oxigênio e os nutrientes que passam no nosso sangue vão para o neurónio. Relembram-se que o oxigênio é o aceitador final de eletrões na cadeia transportadora, portanto, no ciclo para a formação da ATP, na mitocôndria, daquela que eu já vos falei, tão importante para o nosso neurónio, e além disso, os nutrientes que são, na verdade, o substrato para a realização do ciclo de produção de energia. Além disso, o astrócito também tem funções importantes ao nível da regulação de sais e de íons. O astrócito também tem aqui uma função importante em reciclar neurotransmissores e reabsorver outros neurotransmissores, e ele está presente na barreira hematoencefálica. O segundo tipo de células da glia que iremos agora falar são as células ependimárias. São estas que conseguem aqui observar. As células ependimárias são células cúbicas, como conseguem ver, acolunares e estão organizadas numa única camada com microvilosidades ou cílios. Elas possuem uma camada basal com longos prolongamentos para o interior do encéfalo e da medula espinhal. Elas, na verdade, vão revestir as cavidades do encéfalo, que são os ventrículos, bem como o canal central da medula espinhal, e é por aí que vão, nessas cavidades, é por aí que vai circular o líquido cefalorraquidiano. Aqui a azul conseguem observar os ventrículos. Os ventrículos são revestidos de células ependimárias. E estas células ependimárias vão secretar líquido cefalorraquidiano e este sistema ventricular vai, no fundo, permitir que o líquido circule ao longo do encéfalo e também da medula espinhal. Quais é que são agora as funções do líquido cefalorraquidiano? Então, ele serve essencialmente para amortecer choques, protegendo então o encéfalo e a medula espinhal de impactos. Também o líquido vai distribuir substâncias nutritivas filtradas do sangue e vai remover as impurezas e substâncias tóxicas produzidas pelas células do encéfalo e da medula espinhal. Outras células que também são fundamentais para a propagação do impulso nervoso de neurónio para neurónio são os oligodendrócitos. Os oligodendrócitos eles localizam-se no sistema nervoso central e eles são as células que promovem a mielinização dos axónios do sistema nervoso central. Um único oligodendrócito pode formar bainhas de mielina em vários axónios. E, na verdade, os oligodendrócitos são prolongamentos citoplasmáticos
que se vão enrolando em torno dos axónios, formando a bainha de mielina. As células de Schwann são células bastante semelhantes aos oligodendrócitos, na medida que também elas se enrolam em torno dos axónios e formam bainhas de mielina. Agora existe uma diferença, é que as células de Schwann localizam-se no sistema nervoso periférico, enquanto os oligodendrócitos, como vimos, encontram-se no sistema nervoso central. Cada célula de Schwann ela forma uma bainha de mielina em torno de uma porção de um único axónio. E são estas células de Schwann que permitem também a regeneração de axónios, por exemplo, quando existe uma lesão de um nervo periférico. A micróglia são outras células que fazem parte das células da glia e elas, na verdade, participam na fagocitose, nas respostas inflamatórias, na secreção de citocinas e de fatores de crescimento. Portanto, na verdade, a micróglia funciona quase como um leucócito, só que no sistema nervoso. Ou seja, elas protegem os neurónios de micróbios, portanto, vários agentes patogénicos, detritos celulares, substâncias que são tóxicas para o sistema nervoso. Portanto, na verdade, a microglia são células com função essencialmente protetora do sistema nervoso. A última célula que iremos falar, que é constituinte das células da glia, são as células satélite. As células satélite localizam-se apenas no sistema nervoso periférico. E são estas células que nós conseguimos ver aqui. Elas rodeiam os corpos celulares do sistema nervoso periférico. Conseguimos perceber aqui o corpo celular deste neurónio e percebemos que as células satélites estão envolvidas à volta do corpo celular. E qual é que é a função destas células satélite? Então, elas têm como principal função fornecer suporte estrutural, bem como nutrientes. Portanto, elas regulam a troca de material entre os corpos celulares dos neurónios, bem como o fluido intersticial que circula à volta dos nossos neurónios no sistema nervoso periférico. Para recapitular, as células satélite e as células de Schwann são próprias do sistema nervoso periférico, portanto, elas não se encontram no sistema nervoso central, e a micróglia, as células ependimárias, os oligodendrócitos e os astrócitos são células próprias do sistema nervoso central. Conhecendo agora as diferentes células do sistema nervoso, vamos tentar perceber como é que os neurónios funcionam. Agora vamos perceber o que é o potencial de repouso. O potencial de repouso, na verdade, é a diferença de potencial que existe numa célula que não é estimulada. Esta é geralmente na ordem dos menos 60 a menos 80 milivolts. E porquê que o potencial de repouso é negativo? Portanto, como ouviram, menos 60 a menos 80. A principal razão dele ser negativo é porque no interior da célula existem menos espécies positivas do que no exterior da célula. E como a diferença de potencial é entre o meio externo e o meio interno, sendo que o interno é a célula e o externo é fora da célula, conseguimos perceber que na célula existe menos cargas positivas, logo a diferença de potencial vai ser negativa. E porquê é que existem de facto mais cargas positivas fora da célula do que dentro da célula? Como eu já falei, a distribuição desigual de íons ao longo da membrana é algo que ocorre. Mas porquê? Então, primeiro, as proteínas que são carregadas negativamente e são sintetizadas no interior da célula têm dificuldade para se difundir para fora da célula. Logo, dentro da célula vamos ter muitas proteínas carregadas negativamente. Além disso, a maior parte dos canais de sódio só se abrem na presença de um estímulo. Logo, se nós temos muito sódio lá fora e pouco sódio dentro da célula,
o que vai acontecer é que só quando existe um estímulo é que consegue entrar sódio para dentro da célula. Logo, maioritariamente sem estímulo, que é a definição de potencial de repouso, no fundo, vamos ter mais sódio lá fora do que dentro da célula. Além disso, à exceção do cloro, que ele é expelido por proteínas de carga negativa, como já vos disse, que são sintetizadas maioritariamente no interior da célula, a maior parte dos aniões tem muita dificuldade para sair da célula. Aniões são íons de carga negativa, logo nós vamos ter sempre mais íons de carga negativa dentro da célula, tendo então o meio intracelular mais negativo do que o meio extracelular. Ainda temos outro mecanismo, que é a bomba de sódio e potássio, que esta regula a concentração transmembranar de íons de potássio e de sódio, mas como ela coloca 3 sódios fora da célula para cada 2 potássios que coloca dentro da célula, vamos sempre ter mais cargas positivas a sair do que positivas a entrar. Logo, explica o potencial de repouso ser negativo, todos estes fatores. Olhando de novo para esta imagem, conseguimos perceber que quando se gera o potencial de ação, que é originado no cone de implantação do axónio, Nesta imagem, conseguem ver o cone de implantação. existe a abertura dos canais de sódio. A abertura dos canais de sódio vai permitir com que entrem íons de sódio para dentro da célula e dessa forma o meio intracelular vai ficar menos negativo. A partir daí, como conseguem ver aqui neste gráfico, a partir do momento que existe o estímulo, a diferença de potencial vai ficar menos negativa até atingirmos o limiar. O limiar, ou podem ver também em inglês o threshold, é na verdade o ponto onde o influxo de sódio, ou seja, a entrada de sódio dentro da célula, não consegue ser contrariada pela saída de potássio. E então, se temos muito sódio a entrar dentro da célula, muitas espécies positivas a entrar dentro da célula, isso vai fazer com que a diferença de potencial comece a subir até ficar positiva, até se atingir então aquilo que se designa de potencial de ação. Ainda sobre o limiar, há aqui uma parte importante, é que a partir do limiar os canais de potássio vão abrir. Então podem pensar, se os canais de potássio abrem e deitam potássio para fora da célula, por que é que temos este crescimento abrupto? Se está tanto sódio a entrar para dentro da célula, também temos potássio a sair da célula. Logo temos espécies positivas a entrar, mas espécies positivas a sair. Mas há aqui uma particularidade que faz com que esta curva seja abrupta, que é o facto dos canais de potássio abrirem muito mais lentamente. Os canais de sódio abrem rapidamente, é como se fosse uma avalanche de sódio a entrar dentro do neurónio, enquanto o potássio está a sair muito lentamente. Então conseguem perceber que por cada intervalo de tempo sai muito menos potássio para fora da célula do que entra sódio. Assim sendo, temos esta curva porque o influxo de sódio é muito superior ao influxo de potássio. Após o potencial de ação, vamos ter uma nova fase, a repolarização. Nesta fase, os canais de sódio começam a encerrar. Logo vamos ter menos sódio a entrar dentro da célula e, ao mesmo tempo, os canais de potássio continuam abertos, saindo potássio para fora. Logo vamos ter mais espécies positivas a sair fora da célula do que a entrar dentro da célula. Agora, na imagem, conseguem observar, como eu já disse, os canais de potássio mantêm-se abertos, enquanto os canais de sódio já fecharam. O que é que isso vai fazer? Potássio, tal como veem ali na seta do canal laranja, vai sair para fora da célula e o sódio não vai conseguir entrar dentro da célula. Logo, vamos ter basicamente espécies positivas a sair e nenhuma espécies positivas a entrar. Logo, a diferença de potencial vai ficar cada vez mais negativa, como viram no gráfico anterior que eu mostrei. Depois da repolarização, pode existir outro fenómeno que se chama potencial tardio ou hiperpolarização. Este fenómeno está representado nesta curva com esta descida abrupta. E o que é que isto se traduz?
traduz-se num curto período de tempo em que os canais de potássio ficaram abertos e a membrana também ficou mais permeável aos íons de potássio. Logo, como o potássio é positivo, se o potássio sai fora da célula, e vai para o meio extracelular, dentro da célula fica-se com menos espécies positivas e dessa forma a tensão ou a diferença de potencial diminui bastante. Mas é apenas um período de tempo curto e depois os canais de potássio voltam a fechar, restabelecendo-se assim o potencial de repouso. Por fim, a célula tem de voltar ao seu estado de repouso, ao potencial de repouso. O que é que acontece nesta altura? Nesta altura, no fundo, a bomba de sódio e potássio vai voltar a trabalhar, havendo 3 sódios a sair para fora da célula, enquanto 2 potássios entram para dentro da célula. Assim sendo, se temos mais espécies positivas a sair do que espécies positivas a entrar, vamos ter uma diminuição cada vez mais da diferença de potencial. O último conceito que vamos agora falar é de período refratário. O período refratário é o intervalo de tempo durante o qual a porção da membrana sob um potencial de ação não vai responder a um novo estímulo. Existe o período refratário absoluto, que conseguem ver aí entre a cor salmão, e o período refratário relativo, que está a amarelo. O período refratário absoluto, como o nome indica, como ele é absoluto, vai ser absolutamente impossível de voltar a despolarizar a célula. Portanto, existe uma completa insensibilidade a um novo estímulo. Ele termina, como podem ver, no fim, perto do fim da repolarização, e ele garante que as fases de despolarização e repolarização sejam completas antes de iniciar outro potencial de ação. Já o período refratário relativo, neste período, como ele é relativo, um estímulo que seja acima do threshold ou acima do limiar pode desencadear então um potencial de ação. E este vai terminar quando ocorre o encerramento dos canais de potássio com portão de voltagem. Após esta explicação do que é o potencial de repouso, o potencial de ação, também já vimos o que é que são as células de Schwann e os oligodendrócitos, que se recordam, oligodendrócitos são as células que mielinizam os axónios no sistema nervoso central e as células de Schwann fazem o mesmo, mas no sistema nervoso periférico. Conseguimos agora perceber que as células que estão mielinizadas são passíveis de um transporte do potencial de ação ao longo do axónio muito mais rápido, porque conseguimos perceber que as células que estão mielinizadas, o potencial de ação vai de cada interrupçãozinha que se designa de nódulo Ranvier, interrupção da bainha de mielina, porque como sabem, a bainha de mielina é feita de gordura e a gordura é isolante, não deixa o estímulo elétrico passar. Então, este potencial vai passar saltatoriamente onde não há o tecido isolante, onde não há a gordura, e a eletricidade, na verdade, podemos quase chamar assim, pode passar, e dessa forma vai de sítio que não tem mielina em sítio que não tem mielina. Portanto, nódulo Ranvier em nódulo Ranvier. Já em neurónios que não estão mielinizados, e a despolarização tem basicamente de ser de zona a zona adjacente. Portanto, despolarizar aqui, depois despolarizar aqui, depois despolarizar aqui, depois despolarizar aqui. Portanto, tem de ser de facto muito mais lenta. Conseguimos agora perceber nesta animação que o neurónio da direita tem o seu axónio mielinizado, o potencial de ação passa muito mais rapidamente que o neurónio da esquerda que tem, não tem, na verdade, mielina, logo o potencial de ação passa de forma muito mais lenta. Espero que tenham gostado da aula, percebido genuinamente a generalidade do sistema nervoso e na próxima aula iremos falar sobre a comunicação entre neurónios, mais especificamente os tipos de sinapses. A partir de agora vamos começar a dissecar o sistema nervoso de uma forma muito mais detalhada e muito mais objetiva. Até à próxima e abraço!